está aqui com o Carlos Schaier, diretor da Focus Palestras, e ele vai contar um pouquinho pra gente. Carlos, para começar, como que foi a sua palestra aqui na CBTD 2019? Olha, foi espetacular, Camila. Eu tinha uma expectativa, uma coisa interessante, porque esse sistema novo da inspiração, onde o palestrante, quer dizer, até antes da palestra, na minha cabeça estava assim, poxa, a gente perde completamente a interação com o público, né? E eu não tinha tido a oportunidade de fazer ele tipo Inspira. E agora, o mês passado, eu levei 4 palestrantes na Feira do Empreendedor que falaram. Então eu tinha a visão de quem senta para assistir. Bacana. Mas mudou a minha visão, porque eu estava pensando assim, eu como homem de programação neurolinguística, eu prezo muito pelo relacionamento, né, com as pessoas. Eu não senti que perdeu isso, tá? Eu acho que, especialmente aqui o CBTD, eles fizeram uma divisão muito bacana com aqueles painéis que deixou assim super legal. Adorei, viu? Qual que foi a principal diferença que você sentiu ali desse tipo de palestra Inspira aqui na CBTD para as mais tradicionais? Bom, a grande diferença mesmo é o que eu te falei. E para mim estava na troca de interação com o público, né? Eu estou quase arriscando a dizer que eu acho que eu tive mais interação, porque eu tenho a impressão seguinte, que o fato de eu estar com o meu retorno ali, eu acho, a impressão que me dá é que me pôs mais em foco ainda com o público, né? Porque eu acho que você não tem aqueles ruídos externos, né? Que às vezes numa palestra tem, né? Às vezes uma pessoa que está assistindo, ela faz uma brincadeira, uma coisa e tal. Outra coisa que eu percebi, que o uso do WhatsApp, que é normal hoje em qualquer situação, o uso do celular, foi muito menor. Lá de cima eu via, as pessoas estavam preocupadas em tirar foto de um slide ou outro, ou minha ou só, mas não estavam prestando mais atenção. Essa é a impressão que eu tenho. Gostei muito. Bacana, principalmente com um tema tão importante e relevante nos dias de hoje, que está cada vez mais frequente dentro dos ambientes corporativos, dentro de casa, família, relacionamento, que são as conversas difíceis, né, Carlos? Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse tema. Pois é, esse tema, na verdade, como eu falei na palestra, ele é muito antigo, né? Hoje a gente, os autores, os livros, eles chamam de conversa não violenta, né? Mas ele é, na verdade, eu vejo assim, um caminho para que nós, seres humanos, façamos exatamente o que nós estamos aqui para fazer. Isso, se relacionar, se comunicar. E uma conversa difícil ou não violenta, como se chama hoje, ela existe e vai existir sempre. Se você não teve uma ainda, Camila, se prepare, você vai ter. E agradeça a Deus que tenha. Sabe por quê? Porque é ela que nos traz crescimento, amadurecimento, entendeu? Ela que nos... É que nem eu costumo dizer para os meus alunos, né? Falar feedback, o feedback positivo, mamãe me dava, obrigado. Feedback bom é o negativo. Por quê? Porque é aquele feedback que te dá a oportunidade de crescer, de aprender, de melhorar. Então, eu acho que a conversa difícil é isso. Te dá condição de melhorar os relacionamentos com as pessoas. Perfeito. Às vezes a gente fica numa saia justa, querendo saber ali como se portar, o que falar, né? Tem que passar para a pessoa uma situação que não foi tão agradável. Quais são os principais desafios desse tipo de conversa? O principal desafio é que você tem duas tendências no momento. Ou se você não estiver preparado emocionalmente, entrar na pilha, vamos chamar assim, que a pessoa possa colocar, ou que o assunto venha, né? Acabou, você não tem vez, não flui. Vira uma guerra, vira um negócio de quem ganha, quem perde, ou então não tem conversa, né? Então, esse desafio é importante. E isso, por exemplo, eu particularmente, eu trabalho outras coisas que não deu para falar tudo em palestra, lógico. Eu faço muita meditação. Já fazia antes de virar moda, vamos dizer que é hoje. É uma moda boa, tá? Não estou falando de moda, nada, não no sentido pejorativo, acho que todo mundo tem que fazer mesmo. Eu faço 3 vezes por dia, sabe? Que seja 5 minutos, 10 ou meia hora. Pronto, mas faço 3 vezes ao dia. Porque isso é que você vai virando um hábito em você, coisa que eu não falei na palestra lá, porque é muito assunto, porém,
Quando eu sinto que o negócio já começa assim, eu consigo mentalmente fazer uma rápida meditação, respiração, olho para a pessoa, faço uma pergunta mentalmente, isso eu disse lá, né? Qual que é o meu objetivo, né, Sérgio? O meu objetivo é sair daqui com um acordo com essa pessoa. Ora, meu Deus, então, a pergunta está respondida. Fica quieto, escuta, o que puder concorda e começa, porque senão você não vai no teu objetivo, né? Você vai no objetivo de encontro à dificuldade o grande negócio disso é você conseguir transformar isso num diálogo conciliador. E como eu falei lá na palestra, você só consegue isso se tiver emoção envolvida, validar a pessoa, porque ninguém gosta de, sabe, eu estou errado, eu estou isso, ninguém. Nós crescemos ouvindo isso, filho não faz isso, não vai ali, não faça assim. Então ninguém quer. Então você tem que validar, trazer a pessoa para você, né? Respeitar o ponto de vista dela, e aí você vai conseguindo transformar essa conversa numa comunicação conciliadora. E se você sentir que isso não vai, faça aquelas pausas que eu fiz, quebra o gelo, faz uma coisa, chama até para tomar um café, você retoma. É como se fosse uma negociação. Isso. Por isso que eu cito até um pouco da negociação, que eu acho que é uma das competências que, não agora nos últimos anos eu venho vindo cada vez mais vem sido falado, até que é uma das terceiras, está entre as 5 melhores, principais habilidades hoje do ser humano em qualquer área dele profissional. Mas a negociação te traz muita experiência nesse sentido, né? Então tem até um livro que eu cheguei, não foi do Covey não, foi um que como chegar ao sim. É fantástico isso também, porque dali da própria negociação, você tira estratégias e perguntas e comportamentos que vão te ajudar em qualquer tipo de conversa que está mais difícil. E seja com o filho, seja com a tua esposa, com a tua mãe, familiar, ou dentro das empresas, né? Então a gente pode assumir assim que nessas conversas, nesses diálogos, o foco não vai estar na pessoa. Teve uma frase que você comentou, eu até anotei aqui. O ser humano ele não é julgável, mas as atitudes são. É uma despersonificação da situação, do problema? Como que é? Olha, eu tenho um amigo meu que ele diz assim, isso há muitos anos atrás, eu estava com ele numa livraria, eu falei, nossa, eu estou procurando algum livro de parábola, mas diferente e tal. Ele falou, Chay, para com isso, meu. Tudo que está escrito nesses livros todos, você lê num só. Eu falei, qual é? Ele falou, a Bíblia, né? Eu falei, pô, isso é uma dura? Eu falei, não, isso é uma indicação mesmo, né? Eu falei, legal. E, na verdade, essa frase minha, eu não vou dizer para você que eu li, mas eu acho que quando eu ouvi primeiramente, eu tenho quase 100% certeza que é uma frase bíblica, né? O ser humano não é julgável. Como é que eu posso chegar para Camila e falar assim, poxa, Camila, você é boa repórter, ou você é uma entrevistadora horrível, uma horrível... Como? Se eu nem conheço a Camila e só fiz uma entrevista nela. Agora, aquela entrevista ali da Camila poderia, tem várias formas de falar, poderia ter sido mais compatível ou mais alinhada com o que eu pensaria que fosse. Eu não falei mal da tua, deixei claro que eu queria outras coisas, né? Porque eu não conheço a Camila e o ser humano não. Falar, fulano, você não sei o quê, nossa, você é chato. Ele é chato 24 horas por dia? Pergunta para a esposa dele, para a filha dele, vai dizer que não. Então, esse negócio, essa frase, ela é fortíssima, porque o ser humano, o evento sim, o evento você pode falar dele que não tem problema. Esse foi ruim, essa entrevista foi ruim, essa sua palestra não foi boa, Chayer. Não pode falar que o Chayer é péssimo palestrante, ou também é o melhor palestrante do mundo. Não. Ele deu uma palestra boa e você gostou. Não rotula nem para o bem nem para o mal. Perfeito. Esses princípios, esses exemplos até que você comentou, eles estão bem relacionados com os 4 pilares da comunicação não violenta. Sim. Né? Para quem não conhece, quer saber um pouquinho mais, como que se estrutura? Então, a comunicação não violenta, eu acho que foi muito feliz nesse passo a passo, porque ele é simples e você estava na minha palestra, você viu que é sossegado. Então, a primeira coisa é observar. Ali no slide só estavam os tópicos, mas é mais assim, é observar com o intuito de você perceber algumas coisas, é claro, porém sem julgar, sem avaliar, né? Você não julga, você não avalia.
Você pode fazer alguns comentários. Você disse isso, né, a pessoa está colocando ali a compreensão. Né? Então você fala isso, fala aquilo, para ter segurança daquilo que você entendeu. Ponto. O segundo passo deles é exatamente o sentimento. Quer dizer, isso que você falou assim, me deixa com raiva, me deixa com medo, me deixa com o pé atrás, que a gente espera, me deixa apreensivo. Né? Agora, em seguida, eu tenho que justificar isso aí, de uma certa maneira. Né? Por que me deixa apreensivo? Porque isso me faz isso. No caso do exemplo que eu dei lá, por que me deixa furioso? Porque esse teu atraso na entrega do documento, eu falei de cabeça ali, nem lembro mais, foi o documento, né? Esse atraso seu de entrega me fez o quê? Sou eu que represento a nossa equipe e me fez eu ter que justificar para a diretoria. E aí, feito isso, quer dizer, contra fatos e contra o seu sentimento, não existe argumentos. Como é que eu vou chegar para a Camila, e tem gente que fala assim, né? Camila, não é para você ficar chateada, mas o sentimento é teu. Não, eu falei isso aqui, mas não era para você ficar chateada. Ora, meu Deus, eu falei. Quem vai ficar chateado é você. E não tem o que eu faço. Então não tem argumento contra o sentimento do outro. E não tem argumento quando você põe o fato. E o fato é que, naquele meu exemplo, ele atrasou. E eu vou ter que ficar de frente aos diretores. Né? De novo, a gente tira ele da pessoa. Exatamente. Do fato ali. E aí, no final, esse pedido é importante. O pedido não é tanto no sentido de você pedir algo para alguém. Não, é no sentido de você passar para outra pessoa a comunicação do que é necessário para que tudo isso acima não se repita para você. E também é importante que ali, talvez não tenha ficado tão claro, quando a palestra é muito rápida, você ter um retorno disso. Porque você pode ouvir do outro lado, eu preciso de mais tempo, eu preciso que fulano, uma terceira outra pessoa, me entregue isso aqui antes, eu preciso, por exemplo, não fazer esse relatório com pressão. Né? Então tem uma série de coisas. Então você tem que ouvir para que a pessoa faça o mesmo passo a passo com você. Perfeito. Afinal, é um diálogo, né? É um diálogo conciliador, onde todos vão ganhar. Né? Então. Perfeito. E aí, mesmo às vezes com todas as dicas que a gente tem disponíveis, todos os estudos, muitas vezes a gente presencia, até com a gente mesmo, o fato de você estar encarando ali uma situação que você precisa ter uma conversa mais difícil, a pessoa fica postergando, você não faz no momento que você estava planejando fazer, deixa para outro dia, vai passando o tempo. O que pode acontecer quando a gente não tem a conversa que a gente precisa ter por ela ser difícil? Eu tenho duas respostas para você nisso, tá? Uma coisa é a seguinte, você não deve realmente adiar muito. Dia pode piorar. Hoje eu adio, não falo para você de alguma coisa que na minha visão não foi muito confortável. Amanhã você vai repetir algo que também vai me deixar menos confortável ainda. E um dia, isso acontece muito em casais que não se comunicam, né? Essa vida louca que tem, um sai para um trabalho, outro sai para outro, não se comunica em casa. Uma hora história, fala, de novo, Camila. De novo o quê? Você nem lembra que você fez algumas coisas. Nossa, você nunca me falou nada sobre isso, na verdade, já começa mal aí. Por outro lado, eu também entendo o seguinte, que é a minha segunda resposta aí, você não deve também começar essa conversa difícil e no momento que você sente que está a flor da pele na hora. Tem gente que fala, não, gosto de falar na hora. Não. Às vezes convém, algumas conversas, eu anoto num papelzinho, num post-it se eu não tiver. Se não tiver nada na mão, eu ponho no meu gravador. À noite em casa eu pego os tópicos, reavalio. Não, é isso mesmo. Aí o dia seguinte, às vezes eu ligo para a pessoa. Já aconteceu, eu fiz várias vezes. Tem um rapaz que eu já vi desde o primeiro dia aqui, que eu já falei para ele. É uma conversa, não é tão difícil, mas é. Eu falei, precisamos falar, tem uns negócios para falar com você. Legal, tal. Não dava para eu pegar ele no final do primeiro dia
um com a latinha de cerveja na mão, outra coisa, não era um momento. Ele não ia focar, não ia sair, e de repente eu falava, meu, vai se danar, isso aí não tem nada a ver, entendeu? Não é. Então, eu preciso estar com foco, precisa ter um momento. Então, essa sua resposta tem duas coisas. Uma, não tem que postergar muito. Dois, você já sabe o assunto? Se prepara e vai, faça acontecer. E dentro do ambiente corporativo, você comentou da situação, do ambiente em que ele está, como isso pode ser direcionado. No ambiente das empresas, como que essas conversas difíceis podem propiciar quando elas são bem resolvidas, o que elas podem ocasionar ou quando elas são postergadas? Como que a empresa pode ajudar os colaboradores a terem esses momentos de conversa? Olha, eu sei de empresas, eu visitei recentemente um prédio comercial na Faria Lima, onde tem várias empresas, inclusive o Google está lá também, e fiquei encantado com a área que eles têm lá, Gramado, tem mesa de ping-pong para o funcionário, qualquer hora joga lá, uma mesa de vidro bonita, sabe, os negócios, tem um barzinho, tem uma coisa e tal. Eu acho o seguinte, as empresas também têm que fomentar esse tipo de reuniões. Não precisa ser, eu citei esse exemplo, assim como tem entretenimento, lugares para você meditar, né? Assim como isso, eu acho que assim, aqueles encontros, sabe esses encontros que o pessoal de treinamento faz muito? Vamos fazer um encontro do grupo de PNL. Então vamos ter encontro toda terça-noite para falar de um assunto, sobre crenças, todo mundo vai falar, vamos fazer um encontro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, de mais de 30 anos atrás. Não é um assunto aqui, mas eu vim da área de chocolate, eu tive fábrica de chocolate, loja de chocolate. Eu tinha uma reunião, eu não me lembro agora exatamente, eu não lembro se era a reunião 111 que eu chamava, eu não me lembro agora, tá? Tinha um nome lá, reunião. Essa reunião, sentavam-se gerentes, sentavam-se os liderados, os líderes e às vezes pares. E no fundo ali era uma indústria, né, de chocolate, então a gente lavava a roupa suja ali. E tinha uma única regra ali, né? Quer dizer, regra que não podia ter física, não podia falar palavrão, essas coisas, tá lá, mas tinha um negócio. Quem participava dali não podia ser dispensado, em hipótese alguma, durante um mês. Não era obrigatório. Mas uma funcionária vinha, se ela tinha alguma coisa para falar do chefe dela, e às vezes eles não tinham tanta instrução, pessoal de fábrica, às vezes, tal, mas falavam. Então, a conversa difícil, uma vez eu estava pensando nisso, nossa, muito antes de eu estudar, de eu ler isso, eu já fazia lá. Porque é importante, né? Você sabe, então eu acho que as empresas deveriam de alguma maneira, não sei se dessa forma como eu fiz era melhor, mas para mim deu resultado muitas vezes, né? Propiciar um ambiente seguro. Propiciar um ambiente seguro, isso, propiciar, você falou bem, propiciar um ambiente seguro para que a pessoa, não estou fazendo fofoca, não estou falando por trás, porque senão a rádio peão toma conta, né? Então essa é a verdade, né? Eu acho que as empresas deveriam fomentar bastante isso. Eu sei que muitos líderes fazem isso com a sua equipe, mas se isso ficar para a empresa toda, sei que não deve ser muito fácil em toda a empresa, mas isso deveria ser. Trazendo isso trabalhado na cultura, com o exemplo do líder e liderado fazendo em conjunto, entre líderes, entre pares, né? E não só aquele lance de frases motivacionais, essas coisas. Não, é fazer mesmo. A dificuldade é isso aqui está errado, isso aqui, no meu ponto de vista, está, né? É um brainstorming de situações difíceis aí. Perfeito. E de uns tempos para cá a gente tem visto, está vivendo, né, a era da tecnologia. Sim. E as comunicações, às vezes a gente sente que ficam até um pouco mais complicadas, por mais que as ferramentas facilitem o processo, você tem ali as conferências online, você tem aplicativos de mensagem, né? A gente até costuma brincar que mensagem não tem tom, mas muitas vezes as pessoas interpretam de uma forma equivocada, ou, enfim, um tom que não tinha ali, a pessoa acaba lendo de uma forma diferente. Como que você vê, Carlos, a relação da tecnologia hoje com a questão dos diálogos? Bom, eu vou começar pegando um gancho dessa tua colocação de que conversa não tem tom. Eu diria que não tem tom e muitas vezes não dá nem tempo de você voltar atrás, né? Às vezes você vai apagar no WhatsApp e já foi, apaga só para você.
Então, eu daria 2 motivos para tomar um cuidado com o escrito. Um, porque não tem tom, como você mesmo disse, e o outro é porque muitas vezes você não volta. Agora, se eu falo alguma coisa aqui para você e não era isso, Camila, me perdoa, não foi isso. Aí você vai falar assim para mim, você falou sem querer, querendo? Eu falei, não falei. Eu falei porque eu desviei meu foco, a minha cabeça entrou outro assunto que não era. Me perdoe, não tem nada a ver. Eu tenho certeza que eu te conquisto de volta. Eu vou usar minha empatia, eu vou dar tudo, você vai entender, entendeu? Então você tem essa oportunidade. Então, e outra coisa, né? Vamos lembrar, eu me sinto uma pessoa moderna e jovem, mas eu sou jovem há muito tempo. Então o que acontece com isso? Eu sou muito mais do B2B, como eu estou aqui, já te falei isso hoje. Agora, claro, entendo também que a própria dinâmica do dia a dia, a coisa mudou, então não dá, você tem que se adaptar. Então eu opto por Skype, eu opto por falar no FaceTime, entendeu? Eu tenho uma filha que mora em Boston. Quando eu tenho alguma coisa com ela, quando é só oi, pai, mas quando é algo mais coisa, não, eu quero ver teu rosto. Pai, agora não dá. Eu falei, então falamos outra hora. Porque não que seja uma conversa difícil, mas tem coisas que não vamos concordar. Então é bom ver a expressão da pessoa, né? Eu sou professor de programação neurolinguística, como é que eu não vou tentar? É automático, meu. Se eu não consigo isso no Zap, me faz falta. Eu agora baixei o meu emoji no Instagram não, no WhatsApp, e consegui fazer o meu rostinho, com minha boininha, com minha barbinha, entendeu? Achei bárbaro, porque eu consigo mandar quando eu estou feliz, quando eu estou triste, mas sou eu, não é o emoji. Vai o seu rostinho por lá. Vai meu rostinho. Perfeito. Achei bárbaro isso. Show de bola. Pra gente fechar, para quem está começando agora com essa parte de comunicação não violenta, ou para quem quer se aperfeiçoar nos diálogos em relacionamento, na empresa, com a família, quais são as dicas que você dá? Bom, eu vou dar uma dica aqui. Eu posso dar uma dica de livro, não? Que me perdoem todos os autores que estão aí de comunicação não violenta. Eu vou mais uma vez indicar o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Foi ali que para mim, já está lá no céu ele aí. Eu tive o prazer de conhecê-lo e estudei na escola dele ali, né, da Franklin Covey. E eu acho que ele, para mim, foi uma das pessoas que escreveu melhor sobre comunicação, relacionamento, negociação, né? Então é um livro que eu indico. Mas tem muitos livros bons aí de comunicação empática, tá? Mas a dica que eu daria, eu acho que essa eu não dei na palestra, mas eu vou dar aqui então. É exclusiva, olha lá. Muitas reuniões que eu fui, ou muitas vezes que eu sabia, e às vezes era reunião de negociação, e que não seria uma conversa difícil, mas eu me preparava para isso, porque eu não sei o que ia trazer o outro, né? E às vezes era até negociação de venda mesmo, de negócio. Muitas vezes sentei, pus uma cadeira em frente a um espelho grande que eu tinha no banheiro, hoje é menor, mas eu faço a mesma coisa. Preparei os tópicos do que eu ia falar e me preparei para isso. Outra coisa que eu faço, além disso, por exemplo, essa palestra que eu dei hoje aqui agora, ela está gravada aqui no meu celular. Eu gravei e apaguei. Eu falei, não. Aí eu escuto meu tom de voz. Eu falei, não está legal. Não está legal. Isso aí não sou eu. Eu falei estudando. Às vezes você fala lento. Eu falei, não, então tá. Mas, 2 coisas que eu faria. A preparação nesse sentido, ok? E a outra dica eu já dei. Essa aqui é exclusiva. Em frente ao espelho é de vocês. A outra eu comentei lá, que é exatamente você fazer o máximo. A gente fala meditação, basta 10 minutos por dia, antes de você começar a trabalhar. Então, antes de você ir para uma conversa difícil, antes da minha palestra, não sei se você chegou cedinho, mas eu estava lá no fundo. Ali no fundo eu respirei, eu levei o computador, levei uma mensagem, depois fechei, respirei, fui lá, guardei e já estava me chamando. Pronto. Você focou naquilo, né? Então, são essas dicas aí que eu daria com certeza, né? Perfeito, Carlos. Muito obrigada pela sua participação, obrigada a você que acompanhou a gente. Obrigado a todos, obrigado Camila, sucesso. Sempre. Muito obrigada pelas dicas e pela conversa. E depois você me dá teu Instagram que eu vou colocar lá, você dá um ok que viu minha palestra lá, hein? Com certeza. Legal? Valeu, pessoal.